primeiro ponto que eu chamo a atenção é que você precisa sim ter um procedimento operacional padrão de limpeza dos equipamentos dentro da sua empresa, nas suas áreas, mais objetivo possível. Evitar a subjetividade, porque isso vai fazer com que o operador faça do jeito que ele quiser ou do jeito que ele acha que está bom. E isso é um perigo, isso é ruim, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente precisa fazer, né, boas estratégias, né, vamos dizer assim, para que este procedimento fique bem legal e estruturado e que todo mundo fale e entenda as mesmas palavrinhas que está escrito lá, que as pessoas entendem os mesmos pontos críticos do equipamento, que seja coletado nesses pontos críticos, que seja usado o detergente certo, concentração do detergente certo, então isso é necessário, tá bem? Então vamos falar, eu vou começar falando, introduzindo também as fases de validação de limpeza. Por quê? Porque a fase 1, ela é estratégica, né? Ela é para quê? Para que você faça o seu procedimento da melhor maneira possível, né? Que ele tenha lá as informações mais completa possível, tá? E coerente e corretas e objetivas. Bem importante isso, tá? Então, primeiramente, você vai fazer uma análise de risco, nunca fuja dela, né? Faça. Abre um controle de mudança primeiro, abre um controle de mudança, depois coloca lá, faz um gerenciamento de risco, e aí você pensa, se for cosméticos, saneantes, você vai pensar um gerenciamento de risco, e aí vai ter cada equipamento lá ali dentro, né, numa planilha, e se for medicamento, você tem uma rota inteira para ser analisada, então, muito cuidado com o que você vai ter que analisar, tá? Então, aí você vai fazer essa boa análise de risco, vai convidar pessoas, vai ter uma equipe multidisciplinar, porque não se faz sozinho, se faz com a ajuda do operador, com a ajuda da produção, o líder de produção, a ajuda do controle de qualidade, a ajuda de quem está na área, a garantia da qualidade, a manutenção é bem importante nesse momento, porque nós estamos falando de equipamento, se envolve projetos, traz todo mundo que envolve, tá bem? Então, os estudos de validação de limpeza, eles são estruturados de 3 estágios, sendo que o estágio 1 é o mais importante, na minha opinião, e principalmente você que quer aplicar dentro da sua empresa, estruturar um procedimento operacional padrão de limpeza para o seu equipamento, mais assertivo possível. Então, essa fase 1, você vai ter uma definição de design, de fluxograma, o desenvolvimento do processo de limpeza. Existem vários fatores dessa fase que devem ser detalhados. Aí eu vou falar mais, eu acho, depois eu vou explicar cada um deles. A gente tem métodos analíticos, tem superfície do equipamento, tem as áreas dos equipamentos, né? Tem o procedimento de limpeza, vou entrar mais detalhado, né, detalhando ele. E tem a definição dessas etapas, né? E aí, como é uma fase mais completa, é a mais importante, onde você precisa o quê? Gastar tempo, planejar. Sem planejamento, a validação é um caos. Tenha cuidado porque tu fica repetindo daí, né? Sempre fazendo a mesma coisa. Muito bem. Então, você vai determinar, na fase 1, então você vai determinar o procedimento operacional padrão de limpeza mais apropriado para o equipamento. Então, essa fase, ela é bem importante para quem quer definir um procedimento e para quem quer fazer a fase 1 da validação de limpeza, também vai ter que definir um procedimento bem estruturado, tá bom? Por que ela é mais importante? Porque ela vai nivelar as informações com todos os envolvidos com a limpeza do equipamento. Vai deixar todo mundo entendendo, falando, entendendo os mesmos objetivos, e ela vai ser muito objetiva, nada de subjetivo, tá? Se não fizer direito esse estágio, encontrarás muitos desvios. Você precisa ir lá no processo de validação de limpeza do equipamento junto com o operador, precisa acompanhar, precisa entender se aquele equipamento tem
algum detalhezinho interno que segure essa sujidade, precisa entender a dificuldade que ele encontra, se ele tem lá os seus recursos para fazer a limpeza adequada, se o agente de limpeza é adequado que ele está pegando ou que está sendo fornecido para ele, se ele está usando direitinho aquele agente de limpeza. Então, essa determinação do procedimento, saber que agente de limpeza tem que usar, a concentração de que tem que usar, o sanitizante que você tem que usar depois de tudo isso. Você tem que saber se tem algum ponto crítico do equipamento que você deva utilizar um material específico para fazer a limpeza do equipamento, né? Então, tudo isso faz diferença e tem que estar escrito no procedimento, tá bom? O melhor é colocar fotos destes pontos críticos, né, de amostragem. Esses pontos críticos tem que ter alguma observação para cuidar na hora de limpar, cuidar que tenha que ser coletado as amostras naqueles pontos críticos determinados pela validação. Não dá para coletar num ponto, na superfície do tanque. Tá, mas será que a saída do tanque não é mais crítico? Então, tem que colocar no procedimento, citar, fazer em forma de desenhos, melhor coisa possível que tem. Faz um desenho da peça ou do tanque, faz uma flechinha e coloca lá ponto de coleta 1, ponto de coleta 2. Se você tem peças de reposição, então é bom no procedimento estar descrito, tanto em tanto tempo, ter uma planilha que controla essa troca dessa peça, desses materiais. Caso você tenha um processo CIP, um processo COP, você vai descrever claramente como será seguida a limpeza nesses dois casos. Então, o procedimento ele precisa ficar tudo muito claro no POP. Ele não pode gerar dúvida, duplicidade, assim, subjetividade, não dá para gerar isso. Ele precisa ser tão claro, bem definido, para que a pessoa não faça diferente. Então, se apoie demais nos desenhos, nos tags de cada peça, identifique bem, faça a tabela, faça uma coisa visual, não tem problema nenhum fazer um resumo sucinto, desde que ele seja rastreável. A montagem do equipamento ou de algum momento que você precisa detalhar mais, a desmontagem também, a limpeza, o que usa, o que não pode usar, às vezes também já vi peças que tu não pode colocar em contato com o álcool 70%, então tem que botar niglicerina, enfim. Tem essas notas, né, essas observações também no procedimento ou no resumo, né, na verdade. Os manuais são muito importantes, você ler e seguir o que ele diz para fazer. Às vezes ele te dá, só passa um pano em algumas regiões, não dá para molhar, enfim. Ou outras ele te diz qual o tipo de detergente, ou a maioria diz um detergente neutro. É uma situação bastante crítica, o equipamento a bomba também é demais crítica. Então, acho que de procedimento, essa importância que se dá no equipamento, nas condições de limpeza, nas condições das peças, se tem peça de reposição, tem que ter, as dificuldades que se tem numa limpeza de mangueira, de bomba, de um tanque com rotor, você precisa estar junto com o operador, acompanhar ele para entender. Você não tem como escrever num papel tudo isso que eu falei. Você precisa estar lá com ele e observando, porque cada equipamento é diferente. Cada equipamento e cada produto vai se comportar diferente, né? O produto dentro do equipamento e um outro produto X, um Y, Z, eles têm características diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes dentro do equipamento. Alguns vão ficar mais depositados nos cantinhos, aonde tiver, e outros vão sair com facilidade.
E ainda assim, às vezes nem é 100%, porque pode ser que desprendeu ou pode ser que não desprendeu. Então, fica a dica de utilizar produtos mais básicos de vez em quando, ou após a fabricação de algum produto que você sabe que é crítico, ou então, se você quiser pensar num produto que ele é límpido, que você vai produzir posteriormente, né? Então, que ele é límpido, que ele é mais transparente, ele não pode ser turvo. Nesse momento, põe no procedimento, põe na ordem de produção para a pessoa realizar a limpeza com um produto mais básico, para realmente você se precaver que não vai ter problema de contaminação cruzada no produto que você está fabricando, tá? Tentei trazer de uma maneira mais simples possível para que você entenda essa situação toda, tá? Que é bem impactante. Então, é o primeiro momento, isso que eu falei serve para você simplesmente fazer um procedimento mais assertivo de limpeza do equipamento e serve também para você começar a fase 1 do processo de limpeza do equipamento. Então, é a fase mais crítica, vocês viram que eu dei bastante detalhe, e com certeza vai ter outros detalhes, se você visar na prática, você vai ver.